Doutora Silvana, presidente, deputados e deputadas cearenses. Tenho dois assuntos para tratar aqui hoje. Um deles diz respeito a hoje ser o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E essa é uma data que é fruto de uma lei por iniciativa dos movimentos que defendem as pessoas com deficiência, que foi aprovada ainda em 1982, que faz parte de uma luta pelos direitos sociais dessa... Deputado Santana, deputado Carlos Felipe. Deputado Carlos Felipe, quando for possível. Possível. Dessa, vamos dizer, categoria dessas pessoas em uma situação especial, que são em torno de 45 milhões no Brasil como um todo. E a luta dos deficientes é para garantir o respeito aos seus direitos, conquistados já também através da lei. Os deficientes que, ao longo da história da humanidade, sofreram muito por conta das suas limitações e que eram desprezados e que somente após a Segunda Guerra Mundial, quando aquele conflito gerou milhões de pessoas com deficiência física, essa questão passou a ter uma importância social mais relevante. O deficiente que nasce com a deficiência, que sofre mais do que aquele que adquiriu a deficiência, aquele que não tem as condições econômicas de ter o acolhimento, de ter suporte necessário para melhorar a sua qualidade de vida, isso aí precisa mais do que ninguém do apoio da sociedade, do governo e de uma lei que os proteja. E hoje a gente vive uma situação muito dramática em nosso país, porque nós temos uma fábrica de deficientes, deputado Carlos Felipe. Eu parei para fazer uma reflexão sobre esse assunto, vi alguns textos, e um deles me chamou muita atenção, o fato de existir uma fábrica de deficientes. E de onde é que vem isso? Das falhas nos serviços de assistência à saúde, e recentemente nós temos um exemplo muito marcante sobre isso, que é a paralisia cerebral, que é as crianças com microcefalia, resultado das crescentes epidemias de Zika vírus, deixaram diversas crianças com sequela, dos erros em sala de parto, da falta do pré-natal, da violência, que essa daí, sem dúvida nenhuma, é que deixa o maior número de sequelados, da violência no trânsito, principalmente. Nós temos no Ceará, de forma especial na minha região do Cariri, pessoas que esse fim de semana vão ficar sequelados por conta de acidentes de moto, pessoas que ficam sequelados por conta de doenças evitáveis, como o acidente vascular hemorrágico, acidente vascular cerebral, por conta da falta da medicação, da hipertensão arterial. E aí tem um AVC e ficam com hemiplegia, com monoplegia, mas com algum tipo de sequela. Pessoas que ficam sequeladas por conta do uso indiscriminado e progressivo de drogas, doenças neurológicas crônicas, doenças degenerativas articulares. Então, são diversos problemas que muitos deles poderiam ser evitados, que produzem essa grande quantidade de pessoas com deficiência. E essas pessoas precisam de uma política de governo para lhe dar acesso aos serviços de saúde, de educação, às áreas de lazer, enfim, uma proteção para ter seus direitos reconhecidos e suas limitações amenizadas. E aí há um papel de fundamental importância que pode ser realizado pela saúde pública para garantir a essas pessoas os equipamentos de órteses e próteses. As órteses, aqueles equipamentos que vão corrigir possíveis defeitos que possam se agravar. E as próteses que venham substituir os membros, muitas vezes perdidos, e aqueles órgãos que fazem com que a pessoa tenha sua limitação no dia a dia. Essas órteses, essas próteses, quando de qualidade, quando bem aplicados, podem inclusive fazer com que a pessoa supere a deficiência completamente. Nós temos aí os casos dos atletas paralímpicos que têm desenvoltura especial, espetacular, mas que são poucos os casos, são raríssimos os casos, porque a grande maioria das pessoas com deficiência não tem acesso a esses equipamentos de ponta que lhes permitam melhorar a sua qualidade de vida.
Eu quero, deputado Carlos Felipe, me somar aqui aos deficientes na luta pelos seus direitos. Nós estamos falando sobre a questão do deficiente físico hoje, no dia que é um dia nacional de luta pelos direitos do deficiente físico. E é importante destacar aqui também as políticas que o governo do Estado do Ceará tem feito com o objetivo de garantir a concretização desses direitos reivindicados pelos deficientes físicos. E aqui eu enumerei algumas coisas, inclusive muitas delas, acredito que a maior parte da população talvez não tenha conhecimento. As políticas de acessibilidade são prioridades, o deputado Carlos Felipe coloca esse ponto com muita propriedade, e eu tive oportunidade de conversar diversas vezes lá na minha cidade, lá em Juazeiro do Norte, com pessoas que eram os cadeirantes, e eles falam do drama, do sofrimento que é de se deslocar na cidade. Aqueles que não têm um meio de transporte mais moderno, uma cadeira mais moderna, esses ficam totalmente dependentes do auxílio ou da caridade de alguém que possa deslocá-los de um ponto a outro. E aqui o governo tem se preocupado com isso, inclusive nos equipamentos esportivos, as areninhas, elas estão adaptadas para isso. Foi feita uma legislação nesse sentido, com apoio dessa Casa Legislativa. Tem sido feita uma cobrança sistemática e garantido nos prédios públicos que eles tenham realmente, sejam adaptados para que aquele que tem dificuldade, ele possa ter acesso e segurança dentro desses imóveis públicos. Nas praças que estão sendo feitas agora e com as brinquedopraças, também ali está assegurado um espaço para aquela criança, para aquele que tem deficiência física. Me chamou particularmente a atenção um trabalho que tem sido realizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Leite, junto às policlínicas, com as equipes multiprofissionais para apoio e acompanhamento das crianças que têm microcefalia. Então, essa situação que ela não é nova por inteiro, mas que ela ampliou o seu problema, cresceu com as epidemias de Zika vírus e deixou milhares de pessoas sem saber como se conduzir perante essa nova situação, essa realidade que surge numa família inesperadamente. Então, a criança que nasce com microcefalia, ela precisa de um cuidado especial desde o início do seu nascimento, da sala do parto e para o resto da vida. E aí, esse trabalho que está sendo realizado através das policlínicas, ele é de extrema importância e eu quero parabenizar por essa iniciativa. Mas dizer também que se faz necessário que essas mães elas tenham um outro suporte, que muitas vezes têm também a dificuldade para se deslocar até o lugar onde vão receber essa assistência médica bem especializada e multidisciplinar. Aqui no Ceará nós temos aí o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado. Esse núcleo de atendimento especializado, ele atende 3.821 crianças. Isso na área da educação. São em torno de 188 salas de recursos multifuncionais, todas adaptadas para acolher bem a criança que tem alguma necessidade especial, que tem alguma deficiência. E isso é de fundamental importância, porque essas crianças, muitas vezes, elas têm capacidade de crescer na educação, de se educar inteiramente de acordo com as outras crianças, como as outras crianças, e não o fazem porque falta um direcionamento, um pequeno detalhe que o educador, muitas vezes, não tem conhecimento. E eu descobri também, isso aqui eu não sabia, que aqui no Ceará tem o Centro de Referência em Educação de Atendimento Especializado. Esse Centro de Referência e Atendimento Especializado, ele atende 4.000 professores daqui do interior, preparando esses mestres para que eles possam repassar o que aprendem lá para as crianças que têm alguma necessidade especial. E são 76 turmas de Libras, 3 turmas para deficientes visuais, 3 turmas de atendimento educacional especializado, 2 turmas para deficiência intelectual e até uma turma para aquelas crianças que têm altas habilidades e também precisam de um acompanhamento diferenciado para potencializar ainda mais seu conhecimento. Então, esse conhecimento, essa educação, esse treinamento desses professores, ele é de fundamental importância para que eles possam repassar esse novo conhecimento adaptado à necessidade de cada um dos menores, de cada um dos deficientes que é ali recebido.
Existe a lei para que as empresas contratem uma cota de pessoas com deficiência. Mas esse sistema capitalista que a gente vive, ele enxerga a pessoa, o operário, o trabalhador, a trabalhadora, como uma unidade de produção, como uma máquina. E, na verdade, ele quer rendimento, ele quer lucros, e pouco se importa com a necessidade da pessoa. Mas nós temos que fazer com que essa lei seja cumprida. Mas é preciso também, nesse sentido, capacitar aquelas pessoas que se dispõem a trabalhar, que são os deficientes, que têm habilidades e que precisam se potencializar, se qualificar para o trabalho. E há aqui também o Centro de Profissionalização Inclusiva da Pessoa com Deficiência, que é um outro equipamento do Governo do Estado, que acolhe essas pessoas, que treina, que capacita e que disponibiliza para o mercado de trabalho. Então, saudar essas atividades que estão sendo feitas, dizer que isso tudo é importante, mas precisamos ainda ampliar, fazer com que o Estado se faça cada vez mais presente, isso o Estado a nível federal, a nível aqui de Ceará e a nível de cada município. É de fundamental importância que as ações integradas desses entes federados, eles deem resultados práticos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eu quero finalizar aqui dizendo que muitas vezes a gente não enxerga a necessidade real dessas pessoas porque não tem na família uma pessoa com um problema parecido, com algum tipo de deficiência, e nunca se imaginou nessa condição. Mas é uma obrigação social, é uma obrigação ética, é uma obrigação do Estado ser solidário com essas pessoas e garantir-lhe aquilo que lhe é por direito. E faço desse momento uma hora de reclamar uma atenção maior dos entes públicos, da sociedade de forma geral, para a pessoa com deficiência. Obrigado, presidente.